Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Chegamos então ao sábado, dia 21 de outubro, exatamente 9 horas e 15 minutos. Como de costume, aos finais de semana, nosso horário é um pouco mais flexível e chegamos então à nossa live de número 51. São 51 dias seguidos aqui no Instagram realizando lives sobre desenvolvimento humano e hoje não vai ser diferente no nosso tradicional horário de final de semana. Vamos aqui falar novamente sobre desenvolvimento humano, sobre um tema que eu ainda não abordei, talvez ele estava inserido dentro de uma live ou outra, porém hoje a gente vai falar dele de outro modo e eu creio e julgo que esse tema ele é importantíssimo sobre como a gente está lidando no dia a dia com aquelas coisas que fogem um pouco do nosso controle. Você já se pegou às vezes numa situação em que foi como se estivesse tomando uma porrada assim sem esperar, mas não estou falando de uma porrada física, de um soco, de uma agressão física, eu estou falando de às vezes algo que vem como uma bomba, assim, que chega como um míssil nos teus peitos e tu não sabe como lidar. Às vezes é uma pessoa que age contigo, que tem uma certa atitude contigo de uma forma que tu não estava esperando. Às vezes é algum tipo de resultado que tu estava certo que ia acontecer e chega lá na hora ele acaba não dando certo, né? Então isso são, de certa forma, estímulos que também geram algumas reações, né? Algumas respostas da nossa parte a esses estímulos e no final das contas vai gerar algum tipo de consequência. Essa consequência ela vai estar sendo, no caso, os teus resultados frente a isso, tá? Então, para isso é muito importante a gente dar uma atenção a esse tema quando a gente fala de desenvolvimento humano, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de evolução, a gente precisa estar atento a esse tema e hoje eu vou te entregar aqui duas formas, né? Esses estímulos eles acontecem de formas diferentes, mas eu julgo que essas duas formas elas ajudam muito para que a gente possa estar atento a esse tema e como ele interfere no nosso dia a dia, tá? Então vamos entender primeiro o que são esses estímulos, né? Esses estímulos são coisas externas que acontecem e que se a gente não estiver no controle, se a gente não estiver no comando deles, se a gente não tiver pelo menos uma forma de conduta para poder lidar com cada um deles, eles acabam de certa forma desgovernando as nossas ações. Esses estímulos externos eles chegam de surpresa e eles desgovernam as nossas ações. Ou muitas vezes eles não chegam de surpresa, muitas vezes é aquela coisa que tu está fazendo de forma passiva, repetidas vezes e não está se dando conta. Quando vê aquilo ali vai construindo uma mentalidade tua que acaba também sendo reativa, uma mentalidade que te coloca para baixo, porque tu está permitindo também de uma forma deliberada que esses estímulos façam parte da tua vida. Então é importante estar atento a isso. O que são esses estímulos, se a gente for falar de grosso modo, né? É a nossa visão, aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, nesse momento vocês estão recebendo algum estímulo que é aqui, a tela do celular que vocês estão assistindo. Até aí tudo bem, é um tipo de estímulo. A audição também é um tipo de estímulo, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, pode ser uma música, pode ser ali no rádio do carro. Aqui nesse momento está tendo um estímulo auditivo também, que é a minha voz, a minha fala, o conteúdo, aquilo que eu estou compartilhando com vocês. E também um outro tipo de estímulo muito comum que ele parte de nós mesmos, que é a nossa fala. Entenda também aqui fala como os nossos pensamentos. A gente está falando o tempo inteiro. Não pense que a gente só está falando quando a gente está realmente saindo algo da nossa voz, algo na nossa boca. A gente está falando também internamente o tempo todo. Por exemplo, conforme eu vou conversando aqui, é normal que vocês aí do outro lado estejam fazendo certas conexões neurais com a vida de vocês, com o dia a dia de vocês, com aquilo que está acontecendo. E isso também atrai alguns tipos de pensamentos, que é um tipo de fala, porém é uma fala interna.
Isso também são estímulos. Ou quando a gente não está fazendo nada, a gente está lá deitado, né, pensando na vida, ali naquele momento existe uma fala, que é um diálogo interno, né, que é como se eu estivesse falando comigo mesmo, e naquele momento também existe o estímulo da fala. Não existe visão ali no momento, não estou olhando para nada, não existe uma audição, né, porque não tem nenhum som externo acontecendo, mas existe um grande barulho interno que é a minha fala, que são os meus pensamentos. Tá bom? Então, até aí é só para explicar o que são esses estímulos externos, tá? Agora, de que forma eu vou apresentar algumas situações aqui para que a gente possa sair dessa cilada, e até o final da live eu vou entregar um caminho aí para a gente poder blindar e colocar isso na nossa vida de uma forma efetiva, que a gente possa atuar em cima dos nossos resultados. Eu vou entregar aqui uma forma, primeiro, preventiva. O que é uma forma preventiva? É quando esses estímulos externos que eu falei para vocês, que chegam de forma deliberada. Vou dar um exemplo aqui de estímulo externo de forma deliberada que eu vivi na prática na minha vida. Logo, a gente todos vivemos no ano passado, né, um certo contexto ali de muito conflito externo, né, em relação às eleições, por exemplo. Eu não estou aqui para entrar em política ou algo do tipo, eu só estou usando isso como exemplo. E ali foi causa, às vezes, de muitas confusões, de muitas amizades que foram desfeitas, de muito distanciamento, às vezes por discordâncias de uns ou os outros, tá? E aquele tempo todo ali em que aquilo ali estava acontecendo, em que aquele cenário estava acontecendo, isso vale para mim, isso vale para ti que está assistindo, nós éramos bombardeados por estímulos externos. O algoritmo hoje das redes sociais é um exemplo, ele sabe exatamente o que tu gosta e o que tu não gosta, ele sabe aquilo que tu reage, aquilo que tu para poder dar a tua atenção. Esses estímulos externos estão o tempo todo entrando para dentro da gente, seja para nossa audição, seja pela nossa visão, seja pela nossa própria fala. Então, o que aconteceu comigo? Depois de passar dali, existia um canal de TV, que eu não sou muito de assistir a TV aberta, eu gosto mais de assistir um filme às vezes, ou um vídeo, um documentário, algo do tipo, mas às vezes quando eu chegava em casa, estava ali realizando alguma atividade cotidiana, eu colocava numa música ou colocava na TV, e aí normalmente era um canal específico que estava ali passando na TV. Só que esse canal específico, ele era o tempo todo falando daquele tema, o tempo todo falando daquele tema, o tempo todo falando daquele tema. E o que aquele tema causava em mim? Na verdade, não é o tema que causava algo em mim. Eu é que dava um significado àquele tema que estava passando naquele canal e acabava reagindo de uma forma, acabava entrando num estado interno que não era legal, que não era positivo. Por que não era positivo? Porque quando vem um estado interno que é ruim, do qual tu não pode fazer nada, do qual tu não pode colocar uma energia naquilo ali, é melhor que não tenha. Né? Não era simplesmente uma informação que estava vindo que seria útil para a minha vida. Era um estímulo o tempo todo que, ao assistir aquele estímulo, eu ficava com uma certa raiva, né? Eu ficava com um senso de injustiça, para dizer a verdade. Dentro daquilo que eu considerava justo ou injusto, o tempo todo aquele estímulo ali, e aquilo ali atrapalhava meu dia, ao ponto que eu voltava muitas vezes de tanto estímulo que aquilo ali entrava dentro da minha vida, às vezes no dia seguinte, no bate-papo com as pessoas que discordavam daquilo ali, aquilo ali disparava um gatilho que eu entrava em briga e discussões. Entende como que é que esses estímulos se manifestam? A gente às vezes vai fazendo isso de forma deliberada, a gente vai deixando que esses estímulos estejam presentes na nossa vida e não para pensar, porra, isso aqui está me ajudando ou não? Isso aqui está me ajudando em quê? A ser um idiota que fica ali querendo ter razão o tempo todo, sendo que não vai convencer ninguém a nada? Eu estou na roda de amigos e eu quero ser aquele cara que sabe tudo, aquele cara que morre, olha só como eu sou inteligente, como eu sou... Tu não tá ajudando ninguém, irmão. Tu não tá ajudando ninguém, então não adianta. É melhor tu te desfazer desses estímulos. É melhor que tu jogue eles longe da tua vida. Se ele não tá sendo útil para nada, para tornar a tua vida melhor, para tornar a vida dos outros. Mas se eu não ver esses estímulos, eu vou ser um ignorante. Tá bom, então faça isso de forma ativa. Ou seja, separe um tempo da tua vida para poder se dedicar a um estudo específico. Pega um livro, pega um vídeo, faz um curso, mas isso tu está fazendo de forma ativa e não reativa. Quando a gente está fazendo de forma reativa, a gente não está prestando atenção, a gente não está se questionando, a gente não está vendo o que existe de verdadeiro ou falso naquilo ali. Porque a mídia televisiva, ela é muito tendenciosa.
Seja para um lado de opinião, seja para o outro, eles querem estimular a criação daquele pensamento. E aí eu passo a ser uma pessoa que é um fantoche na vida das pessoas que são formadoras de opinião. Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando do quanto esses estímulos externos vão tomando conta da nossa vida e afetando a gente internamente de um modo em que a gente não consegue pensar mais, a gente não pode tomar mais iniciativas, porque a gente é um refém daqueles estímulos. Até aí tudo bem? Para isso a gente precisa atuar de forma preventiva, que é o primeiro que eu falei, a primeira ferramenta que eu disse que eu ia sugerir para vocês, para que a gente possa começar a mudar isso. O que é agir de forma preventiva em relação aos estímulos internos? Aos estímulos externos. É começar a fazer um desenho de como vai ser o teu dia a dia em relação a essas coisas que chegam para ti sem tu perceber, que já viraram um processo automático. Então é o momento onde tu vai precisar tirar um tempo da tua vida. Poxa, se tu não tem 30 minutos para cuidar da tua vida num final de semana ou numa noite de dia de semana, desculpa, mas aí não tem como se ajudar. Então, vai tirar um tempo da tua vida, vai colocar uma música, vai abrir um vinho, vai fazer alguma coisa, mas coloca isso como uma tarefa e tira ali 30 minutos da tua vida para colocar no papel. Como que estão as minhas rotinas no meu dia a dia? O que é que tem sido os estímulos externos que às vezes me colocam para baixo? Às vezes é um Instagram que eu estou olhando o tempo todo, comparando a vida dos outros. Isso acontece o tempo inteiro. Eu comecei o meu Instagram aqui tá fechando 2 meses, fazendo live todo dia, me dedicando. Tu acha que não acontece de às vezes eu estar olhando para o dia a dia, para a profissão de alguém que está no mesmo ramo que eu, que está fazendo isso aqui há mais de 10 anos e tem um resultado exponencial, e eu às vezes não fico, por um dado momento, desvio o meu olhar e eu começo a me comparar com aquela pessoa e fico para baixo? Só que se é assim, rápido, opa, esse aqui não sou eu, isso aqui é uma armadilha, eu saio já fora. Porque essa pessoa também da qual eu estou olhando, ela também tem ali as frustrações dela, ela também tem as comparações dela que ela está fazendo. Então, para isso é importantíssimo, poxa, o que eu vou eliminar da minha vida? O que eu vou parar de ficar jogando tempo no lixo? Né? Qual é o canal de TV que de repente não é uma boa eu ficar assistindo agora? Pronto, ao ganhar consciência disso, já faz mais de 1 mês que eu não assisto, mais até 2 meses que eu não assisto mais esse canal. Agora eu te pergunto, que diferença isso fez na minha vida? Eu me tornei mais ignorante porque eu parei de assistir esse canal? Não, eu simplesmente troquei. Agora é importante trocar. A nossa mente não aceita espaço vazio. Para desconstruir um hábito, eu preciso construir outro. Então, o que eu fiz? Eu continuei ali ligando a minha TV, tá tudo bem, porque aquilo ali tem uma intenção positiva, legal, mas eu troquei o canal. Agora eu coloco no Shark Tank, lá o desafio dos tubarões, que as pessoas vão lá empreender e apresentam uma proposta onde os jurados fazem propostas para ser sócios deles ou não. Isso não me incomoda, me ajuda, eu ganho várias sacadas, às vezes olhando, às vezes eu paro para olhar, às vezes eu estou fazendo uma outra atividade e aquilo ali está entrando ali para dentro de mim. Foi um santo remédio, acabou as afetações. Eu nunca mais me afetei com o assunto política por isso, ainda que existam minhas crenças, ainda que existam o meu senso de justiça em relação a isso. Só que enfraquece. Antes eu falava disso todos os dias. Agora não, agora é a cada 15 dias entra numa roda de assunto isso daí. Porque isso que estava acontecendo foi muito depois que passou a política. Não é um estímulo que acontecia só no período político. Depois que a política passou, aquilo ali continuou. Então, por isso é importante a gente blindar. Coloca no papel, quando tu tirar esse tempo, quais são as coisas que tu precisa eliminar. Se eu vou ficar rodando Instagram, qual vai ser o momento do dia que eu vou fazer aquilo ali? Entende que é melhor tu fazer 10 minutos daquilo ali porque tu quer? Não estou sendo contra te divertir, né? Mas eu não sou aquele cara que levanta a bandeira da produtividade. A gente tem que ser produtivo, né? A pessoa tem que estar o tempo todo produzindo. Às vezes tu precisa dar uma relaxada também, às vezes tu precisa dar uma descontraída, senão a vida fica às vezes muito chata, muito séria, né? Tu não consegue mais dar um sorriso no rosto porque tu quer produzir. Não. Só que não faça isso faça isso de uma forma ativa. Qual é o momento do dia que eu vou tirar ali para relaxar, para pegar um café, para dar uma olhada nisso daqui? É melhor que tu faça 15 minutos disso porque tu quer, do que ao longo do dia tu fazer 2 horas porque tu não quer. Entendeu isso? É melhor 15 minutos
porque tu quer, tu olha assim, nossa, fiquei 15 minutos, mas tu quis fazer aquilo ali, do que ao longo do dia, mais 2 minutos aqui, mais 10 minutos ali, mais 5 minutos aqui, quando tu vê, porra, 2 horas do teu dia, cara, tu gastou mais de 10%, sendo que um terço tu já dorme, né? Ou mais ou menos aproximado a isso. Dos outros 2 terços aí, vamos falar que sobraram 16 horas, cara, tu gastou 2 horas, tu gastou mais de 10% do teu dia olhando a vida do outro, né? Gastando tempo no que não te agrega em nada, não te acrescenta em nada para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Isso é loucura. Então vamos ter atenção aos estímulos externos e para isso vamos agir de forma preventiva. Coloca no papel o que tu vai passar a blindar a partir de hoje, o que tu vai trocar para que isso não te afete mais. Às vezes é um ambiente onde as pessoas começam a falar bobagem ali, tu já pega e troca o assunto, sai da sala, vai ver outra coisa, vai se concentrar na tua atividade de trabalho para não entrar naquilo ali. Então isso é de forma preventiva. Preventiva é quando eu já sei que algo pode acontecer, eu já vou me prevenindo. E a outro tipo de situação, que é a segunda que eu falei para vocês, aí essa segunda ela requer consciência, ela requer mais consciência. Consciência do quê? Consciência de que nós somos seres que temos as nossas crenças, temos a nossa forma de pensar e que no dia a dia algumas circunstâncias vão chegar de surpresa. É aquilo que eu falei lá no começo da live, aquele soco que às vezes chega ali sem tu estar esperando, né? Aquela reação, aquela bomba, aquela informação que tu não espera. Para esse segundo ponto, o que a gente precisa é ter consciência. Consciência do quê? Teve uma live uns tempos atrás, se eu não me engano, a live 25, quando eu comecei o estudo do livro lá, que eu fiz uma série de lives falando do estudo do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O primeiro dos hábitos que o Stephen Covey traz nesse livro, ele chama Seja Proativo. Esse seja proativo que ele estava falando estava muito ligado ao que a gente vê muito por aí ser falado como nós somos os criadores da nossa realidade. Porém, existe uma confusão muito grande nessa frase, que quando as pessoas escutam, né, a maioria das pessoas escutam e não se aprofundaram muito no assunto, elas entendem, olha, como que eu sou criador da minha realidade? Então agora elas acham que isso é superstição, né, positividade, se eu vou fechar os olhos agora, vou imaginar que eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou ganhar na Mega Sena. Não é esse tipo de realidade que eu estou falando, até porque isso nem realidade, isso é fetiche, isso é fantasia. Estou falando aqui de realidade, que é o quê? A tua circunstância, aquilo que aparece na tua frente. Para sermos os criadores dessa realidade, essa realidade ela deriva da nossa habilidade de dar resposta aos estímulos. É aqui que a resposta entra na jogada. Na primeira lá não tem resposta, tu está no controle, tu age de forma preventiva. Agora em termos de consciência não. Aí isso vai derivar da nossa habilidade de dar resposta aos estímulos. Para isso a gente precisa consciência. Consciência do quê? Que a gente está o tempo todo, né, se relacionando com os outros, se relacionando com as nossas metas, com os nossos resultados desejados. Para isso a gente precisa ter consciência de que vão acontecer no meio do caminho surpresas. Só que se nós somos os responsáveis pela nossa vida, existe um grande poder que está na mão de cada um. Tanto está na mão de cada um que um dos maiores autores que eu gosto da psicologia, ele se chama Viktor Frankl. Ele foi um senhor austríaco, tá? Que ele viveu o período de campo de concentração do nazismo. E lá ele já tinha meio que iniciado, mas ele foi através daquela experiência que ele teve durante 3 anos, vivendo ali numa condição subhumana, que ele acabou difundindo a logoterapia, que é um estudo sobre a terapia sobre o sentido da vida. E o que esse sujeito chegou à conclusão lá? Que enquanto muitas pessoas lá dentro se animalizavam e faziam aquilo que Freud tanto falava lá nas suas teorias, né, que o sujeito, quando ele está somente na busca por sobrevivência, né, na busca das pulsões, né, na busca daquela coisa totalmente desumana, né, ali ele presenciou muitas pessoas reagindo dessa forma, porém ele conseguiu perceber que tinha muitos humanos que se diferenciavam no sentido de habilidade de fazer escolhas, ainda que a própria liberdade física estava sendo tirada. Ali eles não podiam escolher o que eles iam comer, ali eles não podiam escolher o que eles iam se vestir, ali eles não podiam escolher sequer se eles iam ser violentados ou não.
Tá? Então, mesmo com todos aqueles estímulos ali externos horríveis, existia dentro dele, existia dentro de alguns que sobreviveram, e isso foi, né, a grande base para o estudo dele, pessoas que escolhiam, que tinham o poder da escolha para escolher como eles iam reagir mentalmente sobre aquela situação, como eles iam reagir frente àquela circunstância. Isso é o que eu chamo do poder da escolha. Todos nós, o tempo inteiro, podemos criar a nossa realidade através do nosso poder de escolha, e somente esse poder de escolha é que faz que nós não sejamos mais refém das nossas reações, refém dos estímulos externos. Quando eu assumo esse poder de escolha, a consciência de que eu posso escolher o tempo todo como eu vou reagir em relação às situações, em relação às minhas circunstâncias, nesse momento eu consigo dividir esse estímulo, ele passa a ser uma coisa que eu não controlo. A minha resposta em relação a esse estímulo externo é aquilo que eu controlo, e essa resposta, ela é que produz os nossos resultados. O nosso resultado, com isso, ele passa a ser uma consequência dessa nossa resposta. Ora, e se a gente está no controle dessa resposta, dessa forma a gente aumenta o nosso controle sobre os nossos resultados. Se eu controlo a resposta que eu estou dando a esses estímulos, eu aumento o controle sobre os meus resultados. E olha que maravilha, tem muitas coisas que a gente quer na vida, muitas coisas que a gente deseja. Por isso que eu falo desde a primeira live, a jornada ela não começa com o primeiro passo. O primeiro passo, quando eu estou falando, é no sentido da ação, né? É só agir, tem poder quem age. Se der medo, vai com medo mesmo. Esse monte de baboseira que a gente escuta por aí. Não é simplesmente agir por agir. Se for para agir, para fazer besteira, é melhor que tu fique paradinho onde tu tá. Precisa primeiro ter consciência desse nosso poder de escolha, para que assim eu possa caminhar e ter controle sobre esse resultado. Para isso eu preciso mudar a forma como eu vejo o mundo, para isso eu preciso mudar a forma como eu me vejo, para isso eu preciso mudar a forma como eu vejo o outro. Eu falo o tempo todo nas minhas lives sobre isso, né? Sobre essa questão do nosso modo de olhar, da nossa consciência. Agora, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado e estimulado por coisas externas. Somente quando eu ganho consciência que eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, e por isso eu sou livre para escolher o que eu vou fazer a cada instante, como eu vou reagir conforme a minha circunstância, ainda que ela não seja a circunstância que eu desejava, que eu acho a mais apropriada para a minha vida, eu tenho esse poder. E quando eu me apego, quando eu me agarro com as duas mãos nesse poder de escolher como que eu vou reagir, eu começo a fazer uma grande diferença. Vai se integrando no nosso peito, vai se integrando no nosso interior uma paz mental, uma paz de espírito, que é aquela paz que todo mundo fala que excede o entendimento. É uma paz que transcende, é uma paz que às vezes tu não consegue explicar, não no sentido de passividade, de virar um morto-vivo na vida. Esse é o cara que é refém de estímulo. O cara que já está vivo, que está só sobrevivendo, que já morreu, só esqueceram de avisar ele não é um cara que está em paz, não. Quem está em paz de verdade é aquele que sabe que chega no final do dia e diz: poxa, esse dia foi foda, esse dia eu realmente consegui fazer o meu melhor, ainda que uma hora ou outra eu dei uma vaciladinha, mas por ter essa consciência que eu sou quem escolhe, na maior parte do tempo, na maior parte do meu dia, eu dei conta. Eu fiz uma live na sexta-feira, ontem, falando sobre a questão de nós não somos os nossos pensamentos e nós não somos umas emoções. Olha só que doido essa questão dos estímulos. Eu recém tinha feito uma live em formato de aula ensinando sobre isso. E eu falava ali, é importante a gente ter consciência de que isso vai vir, porque dentro da gente existe um lado sujo, um lado ruim que está o tempo todo querendo que a gente fique na preguiça, que a gente fique na soberba, que a gente fique na inveja, que a gente fique na ira. Para isso a gente precisa construir virtudes que vão eliminando esses vícios. Pois eu saí de casa, foi o tempo que eu cheguei para ir treinar. Quando eu fui atravessar a rua que dá de encontro com a academia que eu treino,
tava um trânsito ali, todo mundo, aí um motorista lá começou a buzinar pro outro ali. Naquele momento já veio um estímulo, esse estímulo externo gerou em mim rapidamente uma reação do tipo, poxa, que cara idiota, por que ele quer buzinando? Isso eu não falei, né? Isso internamente, lembra da fala interna? Meu diálogo interno era, que cara idiota, será que ele pensa que buzinando pro outro ele vai resolver alguma coisa? Só que só segundos já passou. Pensamento vem, pensamento vai. Por quê? Porque eu sou consciente de que eu não sou meus pensamentos. Porque eu tenho essa liberdade de escolher. Então eu olho esse pensamento vindo e eu olho ele indo embora rapidamente, porque naquele instante eu já percebi, poxa, ali tá, é só um ser humano que está estressado e eu nem sei qual é a razão dele estar e o que importa, que diferença isso faz na minha vida. Isso é milésimos de segundos, pronto, eu já tomei o prumo e fui em direção à academia. Pois passado alguns minutos eu chego na frente da academia, tava o pessoal lá na porta da academia fazendo uma limpeza com enceradeira lá, colocando água, espuma, já veio o gatilho externo de novo em mim, começando uma reação do tipo, poxa, mas o que esse pessoal tá limpando a academia, que vai alguém resbalar aqui na frente, bagunçando tudo, não vai dar nem para treinar de segundos. Só que em segundos esse pensamento já se dissipa, porque rapidamente eu volto à minha consciência. Tá, mas peraí, sabe, para, cala a boca aí, diálogo interno. As pessoas estão trabalhando, né? Eu nem sei o motivo delas estarem fazendo isso, mas deve ser para um bem, né? As pessoas estão ali trabalhando, o que eu quero perdendo meu tempo e me encarnando nisso? E é rapidamente, por que isso? Porque a gente precisa ter essa consciência. Só que quando eu não vejo os outros como seres humanos, quando eu não me relaciono com os outros com senso de justiça, quando eu quero ter controle daquilo que eu não controlo, quando eu já confundo, já não sei mais quem sou eu e quem é meus pensamentos, eu sou aquele que pensa, né? Eu viro sendo as minhas emoções, né? Se o que está acontecendo externamente me joga para baixo, eu passo o dia afundado. Se as pessoas me elogiam do outro lado, eu já fico feliz. Eu sou sempre um refém do externo. Pronto, acabou. Eu não consigo ter essa consciência. Eu não consigo modificar a minha reação. Eu não consigo modificar a minha resposta. Sequer eu acho que eu posso dar uma resposta em relação a essa situação e automaticamente, consequentemente, os meus resultados vão ser ruins. Então, eu fecho aqui trazendo para vocês uma frase lá da época do Pavlov, que foi um criador que deu origem, né, a essa coisa do cognitivo comportamental ali dentro da psicologia, que é que um condicionamento, né, depende do reforço, né? Então, todo um condicionamento que é criado dentro da nossa vida é porque as conexões entre esses estímulos e respostas das quais eu estava falando, elas são impressas, né, dentro do nosso sistema e elas criam uma ligação ou uma associação neural. Olha a importância disso, né? As conexões entre o estímulo, né, e as minhas respostas, elas causam como se assim um imprint, uma impressão e criam uma ligação ou uma associação neural. Isso vira como se fosse uma trilha dentro da minha mente, dentro do meu cérebro, e a partir dali eu tenho um condicionamento. E esse condicionamento, por ter sido reforçado muitas vezes, né, ele vai cada vez ficando pior. Cada vez eu vou sendo mais refém, ao ponto que isso vira uma depressão, isso vira um sintoma de ansiedade, onde eu não sei mais quem eu sou. Eu sou a pessoa depressiva, eu sou a pessoa ansiosa, né? Então, uma combinação de estímulos resulta em um movimento e ele tende, quando ocorre de novo, a ser seguido desse mesmo movimento, vira um ciclo vicioso. Por isso eu faço esse alerta, prestem atenção no que estão sendo os estímulos externos e haja como eu sugeri, de forma preventiva naquilo que você tem controle, naquilo que está sob o teu controle, que é no teu dia a dia, tira um tempo para fazer isso, porque afinal isso tá falando da tua vida, né? Então tu vai viver ainda, espero, muitos longos anos, então sai dessas armadilhas e, por outro lado, ganhe consciência de quem você de fato é, de que tu não é teus pensamentos, de que tu não é tuas emoções, de que tu não tem controle sobre muitas coisas que acontecem externamente e de que tu não precisa ficar jogando tempo fora com isso. Dessa forma, tu passa a deixar de ser refém das emoções e se agarra nessa liberdade, essa liberdade última, que é a maior de todas as liberdades,
que é o nosso poder de escolha. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa live número 51. Espero que vocês tenham gostado. Enviem isso para mais pessoas, compartilhem, com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E amanhã estaremos novamente aqui, se Deus quiser, para a nossa live número 52 de domingo. Agradecendo aí a participação do Mauro Borges, da Grazi Klaus, da Dani Klaus, do grande Cândido e Milena Andrade Ramos. Muito obrigado pela participação de todos, Fiquem com Deus, um ótimo restante de sábado e amanhã nos vemos de novo aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!